você tem o contexto anterior, o Senhor tinha acabado de enviar os 12. Até aí os 12 estavam com ele, e o ato anterior a esse relato aqui é que o Senhor envia os 12 para curar, para expulsar demônios, para pregar o evangelho, dando autoridade a ele. Esse é o pano de fundo. Então, por isso diz aqui, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Quanta gentileza do Senhor. Porque eles, os apóstolos, não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós, no bar, para um lugar solitário. O Senhor Jesus planejou um refúgio para esses tão queridos, separados por ele, chamados para estar com ele, fizeram uma obra exaustiva por um bom tempo, retornaram à presença, passaram por várias cidades e aldeias, retornaram à presença do Senhor. O Senhor prepara um retirozinho. Sabe o que acontece? Eles estão de um lado do Jordão, se você olhar o mapa de frente, o mapa de Israel, eles estão de um lado do Jordão, lá na cabeceira, aliás, do Mar da Galileia. O Jordão nasce no Hermon, em três nascentes, o Rio Jordão se forma, abre-se no Mar da Galileia, como em uma elipse, e se fecha de novo no Rio Jordão e deságua no Mar Morto. Então, na parte mais norte do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, é um lago de água doce, né? Então eles estavam aqui, no ponto mais alto dessa elipse, eles apenas passaram de uma margem para outra margem. Acontece que o povo estava em terra e viu o Senhor entrar no barco junto com os discípulos. Então eles fizeram uma marcha corrida, rápida, mais rápidos que o barco. E eles correram para o outro lado. E ficaram todo mundo esperando o barco chegar. E nosso Senhor não teve um retiro com seus discípulos. Mas isso não foi nenhuma perda. Porque Lucas usa uma palavra tão bonita quando ele registra a mesma narrativa em Lucas 9. Ele diz assim: quando o Senhor desceu, imagine isso, saiu para um retiro, vinde repousar um pouco em um lugar à parte, em um lugar deserto, porque não tinham tempo nem para comer, eram muitos. Chega com o barco, lá estão os muitos, esperando pelo Senhor. Então, Lucas usa uma palavra específica, dizendo assim: acolhendo-as, as multidões. Acolhendo as multidões. A atitude daquela galinha que estende as suas asas, os seus pintinhos e acolhe de novo. Nosso Senhor, também cansado. Sabe o que ele fez quando ele enviou os 12 para essa obra que nós comentamos? Muito interessante. Ele enviou os 12 para irem, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, como já falamos. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai para a cidade deles. E Jesus prega e ensina na cidade deles, enquanto manda eles para outras. Então, tanto o Senhor estava cansado, quanto eles também. Então, agora, o Senhor chega com eles, todos cansados, inclusive Jesus, e vem aquela multidão. E a palavra que nós temos é acolhendo. E as palavras de Marcos também são lindas. Vamos ver? Olha lá. Verso 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Que surpresa é essa, né? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Agora olha, irmão, olha esse texto. E compadeceu-se deles. Meus irmãos, nós já falamos em outra sessão que a vida humana do nosso Senhor Jesus É é. bom vocês entenderem, ou nós entendermos, que quando fala que Jesus ainda se compadeceu, é dizer que ele se compadece de nós. Ele se compadece da nossa vida desajustada. Ele se compadece daquele que não nasceu de novo. Ele fica triste. Eu posso dizer que eu também, como cristão que sou, eu vejo as pessoas e noto que as pessoas não têm noção da vida espiritual. E fico compadecido. Antigamente, eu, como eu dizia e digo, eu dava murro em ponta de faca, ou seja, eu queria que a faca se movimentasse
a partir do meu punho, do meu esforço. Não, ela não vai se movimentar. O que precisa é o Espírito Santo ocupar o coração daquela pessoa. Se o Espírito Santo não habita a pessoa não entende. Não entende. Então, por isso que Jesus Cristo se tem compaixão de nós, pela nossos desatinos, né, da vida espiritual. Mesmo o filho, o irmão dele, tem desatino. A Bíblia, ela passa de ponta a ponta falando de Cristo e Cristo advertindo os filhos de Deus dos desatinos. É representado por aquela flor de farinha, né? Aqueles grãozinhos, todos do mesmo tamanho. A compaixão é um daqueles grãos, mas ele é um grão tão brilhante, é um grão tão lindo, você não acha? Ele se compadece. Compaixão. Assim, ó, nossa, cansado, Tem com seus 12 misericórdia. cansados. Ainda fizeram essa viagemzinha de barco. O barco não era motor, não. E chegaram lá cansados. E agora compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas e não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ah, onde que Jesus tirava energia? De onde ele tirava tanta energia? Olha o que diz mais. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. Que coisa interessante isso aqui também. Os conselheiros do rei. Olha o que, é que eles vão dizer. É deserto esse lugar. Oh, será que Jesus não sabia? E já avançada a hora. Sabe que o Senhor não tinha relógio? Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Oh, quanta sabedoria! Quanto bom senso, não é? Oh, meus irmãos, como nós precisamos ser guardados dessas atitudes baseadas em bom senso. Oh, você não está vendo? Olha essas necessidades. Bom senso. Eu usei muito tempo essa palavra, bom senso. Mas o bom senso vindo do homem é inócuo, é uma bobagem. Agora, o senso vindo do Espírito Santo é perfeito, verdadeiro, intocável, para que a mente humana tenha assimilação, aqueles que nasceram de novo, bem entendido, tem a habitação do Espírito Santo, e aí este que recebeu a revelação, então deve tomar a atitude daquela orientação do Espírito Santo. Isso que dá glória a Deus. Bom senso, muitas vezes, é inimigo do discernimento. Né? Discernimento espiritual. Despede-os. Ó, deram ordem ainda para o Senhor. Despede-os. Para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Bom, até agora Jesus está só ouvindo. Ele é o melhor ouvinte que existe. Não é? Mas agora ele tem. Entenda que espiritualmente a Trindade, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, ouve todos os corações. Ele sabe tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Quem crê em Deus não faz mentirinha, não dissimula, porque sabe que Deus está ouvindo o coração. Quem crê, mas dissimula, é omisso, é soberbo, é porque não tem a vida espiritual. Não é uma crença genuína em Deus. Quem tem, sabe que o Pai está vendo. Não acha que não está vendo. E aí que eu me entristeço com as pessoas, que eu percebo que elas falam coisas achando que Deus não está ouvindo. Portanto, elas não estão sendo cristãs verdadeiras. Tem algo para dizer. As frases dele são curtas, são muito penetrantes. Ele diz simplesmente:
dai-lhe em vós mesmos.